Agradecer o pastor Paulo por essa oportunidade de estar aqui com o nosso irmão João Paulo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo, Grande Deus. Eu me perdi no caminho, mas a gente achou. Nessa amém, aleluia. Essa Mara estava certa. Eu entrei na outra rua de lá. Essa Mara falou: não, pai, é nessa. Aí a gente desceu, deu certo. Aleluia. E aqui estamos para louvar o nome do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14 de Josué. Eita glória, meu Deus. Deus é poderoso. Eita glória, hein? Deus é bom, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Estou feliz que mesmo com frio a igreja está cheia. Aleluia. Está bonita. Tem bastante levita aqui, né, pastor? Aleluia. Bastante irmãos que gostam de cantar. Amém. Eu cheguei aqui, tinha um casal maravilhoso cantando aqui, com uma voz bonita. E eu fiquei muito feliz. Aleluia. Glória a Deus. Josué 14, quem achou? Amém. 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 Quem não achou, diga socorro. Socorro. Ajuda lá, Thaís. Ajuda no Eita cenário. glória. Aleluia. É, Jeová. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Isso, acha aí, Josué 14. Depois que você achar Josué 14, vamos lá para o verso 6. Acha aí o verso 6, que diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quezedeu Jefoné, ele disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Verso 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Aleluia. Vamos para o verso 9. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Aleluia. A igreja pode participar em nome de Jesus. Glória. É, Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela é fiel. Dá uma olhadinha. Agora pergunta para ela assim: você é o tipo de pessoa que anima ou desanima? Pergunta aí. É, Jeová. E é para ele, Jeová. No momento que nós estamos vivendo, nós temos que correr de pessoa desanimada. Meu Deus. Que pessoa desanimada leva a gente para o buraco. Verdade. Que a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Então nós temos que correr de pessoa desanimada. Já Aleluia. tentou animar ela uma vez, duas vezes, três vezes, não quer se animar? Então corre dela. Foge dela. Amém, Deus. É, Jeová. Agora faz comigo assim: pessoa desanimada, Deus me livre. Deus me livre. Sai pra lá, desanimado. Glória a Deus. Irmãos, o irmão João Paulo disse para mim que é propósito de Deus. Então nós vamos entrar bem a fundo sobre o propósito de Deus. Aleluia. Quem já sentiu aqui alguma vez que tem um propósito de Deus? Deixa eu ver. Meu Deus. Aleluia. Quem já sentiu aqui alguma vez Deus trabalhando fortemente na sua vida? Agindo assim, abençoando todas as áreas. Deixa eu ver. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um Deus abençoador. É verdade.
Glória a Deus. Mas o que Deus gosta mesmo é aquelas pessoas que assumem o propósito, Glória a que assumem com coragem, Aleluia. que assumem com determinação. Aleluia. Eu lembro que o João Paulo, a nossa irmã Thaís, já vem andando junto com o pastor Paulo há muito tempo. Há muito tempo, acho que já tem uns 10 anos, ou para mais. A Samara ainda era pequenininha, a Georgia nem era nascida ainda. Então isso aí, irmãos, é maravilhoso. É pessoas que têm propósito e sabem que tem um chamado e sabem que precisa ajudar. Aleluia, Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos, que nós temos que ajudar. E tem pessoas que vão ajudar a gente, pastor. Tem pessoas que Deus vai levantar para ajudar a gente. Ajudar o ministério, ajudar a chamada, ajudar a vocação, ajudar no trabalho, ajudar em casa. Às vezes Deus coloca um vizinho do seu lado para te ajudar. Verdade. Glória a Deus. Ajudar na oração, ajudar no louvor, Aleluia. trocar mensagem no WhatsApp a respeito da palavra de Deus. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas vamos lá. Tempo de conquista. Glória a Deus. Quando o tempo de conquista chega, o pastor Paulo não tem para ninguém. Esse tempo aqui, Deus faz tudo dar certo. Glória a Deus. Até aquilo que a gente pensa que vai ser errado, que vai dar errado, está dando certo. Glória a Deus. Esses dias eu estava tão preocupado com o assunto, e Deus falou com a minha esposa de madrugada: diga para o meu servo que eu estou no controle. Aleluia. É. Então Deus vai usar, irmãos, quem Ele quiser para falar com Em você. nome de Jesus. Glória a Deus. Ele vai usar a esposa, ou vai usar o esposo, ou o namorado, ou a namorada, ou o vizinho, ou o amigo, ou o pastor, ou a esposa do pastor. Deus vai usar alguém para falar com você, Glória a Deus. para que você não venha ficar atribulado, desesperado, nervoso, angustiado. Aleluia. Eu creio, Deus. Glória. Glória a Deus. Cutuca a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: Deus está no controle. Opa. Ô, glória. Aleluia. É, Jeová. Eu Deus está no creio. controle, irmão. Se você fez assim com a mão, aceitou Ele como Salvador, meu irmão, a responsabilidade é toda dele. Tudo que você for fazer, você aceitou Jesus como Salvador, está no controle dele lá. Eu creio. Está desempregado, fica tranquilo, irmão, está no controle dele. Eu creio. Verdade, Deus. O dinheiro está curto, fica tranquilo, está lá, está no controle dele. Tudo está no controle dele. A única coisa que nós temos que fazer é confiar. Aleluia. Santo de Deus. Aleluia. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou vendo, mas Deus está agindo. Glória a Eu Deus. estou dormindo, Deus está agindo. Eu creio. Eu estou com dor, mas Deus está agindo. Eu estou parado, desempregado, sem dinheiro, mas Deus está agindo. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus está agindo. Aleluia. Mas eu tenho que saber realmente o que eu quero. Meu Deus. Você sabe realmente o que você quer? Fala Deus, Espírito Santo. Você chega numa concessionária para comprar um carro novo, um veículo seminovo, ou novo, zero, não sei. Mas se você não sabe o que carro que você quer, o vendedor vai ficar desesperado. É verdade, Ele Deus. vai ficar bravo com você. Porque você não sabe se você quer um Ford, se você quer o Hyundai, ou se você quer o Chevrolet. Ele não sabe, o vendedor não sabe, é você que já tem que ir decidindo do veículo que você quer. Deus. Seja uma pessoa decidida, é isso que eu quero. É a igreja que eu quero, é servir a Deus que eu quero, é ajudar que eu quero, é trabalhar na obra que eu quero, é isso que eu quero fazer. Glória a Deus. Eu quero ser pastor. Opa, tem que trilhar os passos para ser pastor. É verdade. Eu quero ser um missionário. Trilhe os passos para ser um missionário. Eu quero viajar para vários lugares fazer a obra de Deus. É isso que você quer? Coloca isso nas mãos de Deus. Aleluia. Meu Deus. É isso que você quer? Coloca isso nas mãos de Deus. Glória a Deus. Senhor, eu quero uma casa. Descreve para Deus a casa que você quer, o lugar que você quer. Faça isso. Mas faça com vontade, faça com determinação.
o tempo que eles vão espionar a terra. Eles vão dar uma averiguada na terra, ver se é isso mesmo que eles vão querer, ver se é essa conquista mesmo que eles querem chegar, que eles querem obter. E Deus trabalha fortemente no coração de Josué e de Caleb. Meu Deus. A guarda do Senhor. Josué, Caleb guarda a palavra do Senhor. Aleluia. Todas as vezes que nós guardamos a palavra do Senhor, existe uma guarda do Senhor para com a nossa vida. Aleluia, Jesus. Bendito o nome do Senhor, aleluia. A sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91. Se você estiver debaixo dessas asas poderosas, dessa sombra dessas asas poderosas, você estará bem guardado. Aleluia. No Salmo 91, Deus dá ordem aos anjos para nos proteger, nos guardar em todos os nossos caminhos. Meu Deus. Meu Jesus. Qual o caminho que você tem trilhado? Meu Deus. É de madrugada? É à tarde? É indo trabalhar? É voltando do trabalho? É vindo para a igreja? É pensando nas coisas de Deus? Que tem coisas que o Senhor não vai te proteger, porque muitas das vezes as pessoas saem do trilho, saem do propósito. E quando você sai do propósito de Deus, Deus já não tem mais nenhum compromisso com você. É, Jesus, salva mesmo. Você sair do propósito de Deus, você tem que entrar no propósito de Deus. Meu De Deus. servir a casa do Senhor, de servir a Deus de todo o coração. Meu Deus. Aleluia. Se você está fora desse propósito, volta para Ele o mais rápido que você puder. Volta! Eita glória. Toda honra, toda glória. Não tem como um trem andar fora do trilho. Pode ser que mais lá para frente, mais alguns anos futuro, alguns trem vai andar voando por aí. Mas por enquanto ainda não tem. O trem precisa andar no trilho. O crente precisa andar trilhadinho, o caminho certinho. A palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que luz para o meu caminho é a tua palavra. É a palavra de Deus que vai guiar os seus passos na luz. Meu Deus. No momento que você sair da palavra de Deus, os seus passos vão ser na escuridão. Meu Deus. Meu Jesus. Grande Deus. Cutuca a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você está dentro do propósito ou você está fora do propósito? Tá? Aleluia. É, Jeová. Glória a Deus. Aleluia. Caleb recebe uma missão, verso 6. Caleb recebe a missão com 40 anos. Caleb significa coragem. Diga comigo: coragem, Coragem. lealdade Lealdade. e determinação. Determinação. Então Caleb significa coragem, lealdade e determinação. Glória a Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado e vê se ela tem coragem. Vê. Ela é uma pessoa corajosa. Agora vê aí se ela é uma pessoa leal. Vê aí se ela é uma pessoa leal, honesta. Vê. Agora dá mais uma olhadinha e vê se ela é uma pessoa determinada. Meu Deus. Uma pessoa determinada é aquela pessoa que sabe o que quer. Amém. Aleluia. Independente das circunstâncias. Está chovendo, mas eu tenho que trabalhar. Aleluia. Está chovendo, mas eu tenho que vir para a oração. Aleluia. Está frio, mas eu tenho que vir para o culto de ensino. Aleluia. Meu Deus. É uma pessoa determinada. Eita glória. Uma pessoa determinada é aquela pessoa que chega diante do altar e diz sim. E a mulher diz sim, o homem diz sim, a mulher disse sim. E essa pessoa determinada jurou diante do altar ser fiel até a morte. Aleluia. Espírito Santo. Meu Deus. Nós temos que ser essa pessoa Em determinada. nome de Jesus. Jesus. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: o amor para sempre. Meu Deus. Eu estou trabalhando aqui, pastor Paulo Oliva. Aleluia.
Deus aqui. Grande Deus. É, Jeová. Seja Ele bem-vindo. recebe a missão com 40 anos. E aos 85 anos se dispôs a ir para a guerra. Meu Deus. Eita glória. Meu Deus. Aos 85 anos se dispôs a ir para a guerra. Grande Deus. Aleluia. As nossas igrejas eram para ter mais jovens. As nossas igrejas eram para estar cheias de jovens. Por quê? Porque o jovem ele tem força. O jovem ele tem coragem. O jovem ele é capaz de enfrentar qualquer batalha. Só que os jovens da nossa geração, eles mudaram esse pensamento. Eles acham que não vão conseguir. Acham que não pode tomar posse de certas coisas. Eles viraram a mente e ficaram fracos. E quando você vê, igual na nossa igreja, a maior parte é ancião e anciã. Nós estamos carregando o ministério de pessoas de mais idade, embora nós somos novos ainda. E nós vemos aquelas pessoas saindo de longe para cultuar, pastor Paulo. Aleluia, Espírito Santo. Senhorzinho, um grudando no outro e indo para a igreja. E eu vejo neles ali um Caleb. Aleluia. Chegando lá na igreja, mesmo já com a idade avançada, dizendo: pastor, estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Pastor, pode contar comigo. Olha que legal já. É, Deus. Estou sentindo Deus aqui, pastor Paulo. Aleluia, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aos 85 anos se dispôs a ir para a guerra, dizendo que tinha a mesma força Amém. de um homem de 40 anos. Aleluia, eu creio, Deus. É o poderoso Deus. A Bíblia diz que Deus renova nossas forças. Verdade, Deus. A Bíblia diz que Deus faz nós voarmos como águia. Aleluia, Espírito Santo. Olha que maravilha, irmão. Deus, Aleluia. obrigado, aleluia. É por isso que você não fica cansado, porque Deus renova as suas forças. Glória a Deus. Aleluia, É verdade. por isso que você tem vontade de ajudar na obra, porque Deus renova as suas forças. É, Jeová. Eita glória. Eu creio nisso, Jesus. Meu Deus. Somos, Para quem serviu o exército, Pai, tua bondade. eu servi 7 anos, e no exército não tem tempo não, irmão. Meu Deus. A corneta tocou lá, o soldado tem que levantar e tem que se arrumar e arrumar sua cama e tem que estar alinhado e sair. Mas está chovendo, tem que sair do alojamento. Está frio, tem que ir para acampamento, tem que ir para tudo quanto é lado. Meu O Deus. soldado ele tem que estar pronto, irmão. Não importa a idade dele, ele tem que estar pronto para a guerra. Verdade, Ele Deus. tem que estar pronto para a batalha. Aleluia. E muitas das vezes nós acostumbramos ou afrouxamos as portas e deixamos as circunstâncias mundanas entrar em nossa vida, e nós não podemos permitir. Aleluia. Glória ao nome, Jesus. Fala mesmo. O que tem roubado o seu tempo? Fala mesmo. O que tem roubado a sua coragem? Você era uma pessoa corajosa, determinada. O que tem roubado todo o seu tempo? Aquele tempo que você tinha de oração, aquele tempo que você tinha de jejum, aquela vontade que você tinha de fazer obra. Meu Deus. Não desista, não desanima. Aleluia. É, Deus. Esteja sempre pronto. Meu Deus. Esteja sempre pronto. Meu Deus. Amém, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Esteja sempre pronto. Dito seja Grande Deus. Eita glória. glória a Deus. Faz o sangue. Caleb persevera em seguir o Senhor. Verso 7. Ele persevera. Nós temos que perseverar na fé. É, Jesus. Muitas coisas estão entrando, irmãos, e atrapalhando a nossa fé. Pessoas que já não acreditam mais. Ah, o senhor vai orar, mas eu não sei se eu vou ser curado. Meu Deus. Ah, o senhor vai orar, mas já oraram para mim. Meu Deus. Ah, o senhor vai orar, mas não acontece nada. Misericórdia. Nós temos que unir, irmãos, a nossa fé. Aleluia. A fé ela é poderosa, irmãos, para mover tantas coisas em nossa vida. Aleluia. Nós temos que ter fé e pensar naquilo que já aconteceu, irmãos. Amém. É dessa forma, Jesus. Esses dias eu disse assim: Senhor, eu preciso de um
um carro novo. Meu carro estava dando muito trabalho e manutenção. Falei, Senhor, eu preciso de um carro novo. Um mês depois apareceu um carro 2019 para me comprar. Amém. E Aleluia. eu troquei. Aleluia. Então nós temos que acreditar, irmãos, que Deus ele faz as coisas acontecer em nosso favor. Aleluia, Jesus. Se Deus te chamou, Ele não vai deixar você decepcionado. Meu Deus. Jesus. Glória a Deus. Eu não acredito, irmãos, um Deus que vai deixar você preso em alguma coisa. É Deus. Porque pelo sangue nós somos livres, irmão. Amém. O Aleluia. poder do sangue de Jesus faz você e eu ficarmos livres. Deus. Você é livre, jovem, você é livre. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre para buscar Deus. Você é livre. Faz assim com as suas mãos, ó. Meu Jesus. Faz assim com as suas mãos. Isso significa um símbolo de preso. Mas agora você vai gritar comigo assim e dizer assim: eu sou livre. Faz assim: eu sou livre. Oh, glória a Deus. Eita glória. Eita glória. Deus. Lá no mundo que as pessoas são acorrentadas. Acorrentada num bar, não para de beber. Acorrentado no cigarro. Acorrentado nas drogas. Acorrentado na prostituição. Lá no mundo. Meu Deus. Mas aqui na casa do Senhor nós somos Aleluia, livres. Nós somos livres. Jesus maravilhoso. Você é livre. Aleluia. O poder da cruz, o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, aleluia, Ele faz nós ficarmos livres. Graças aleluia. a Deus. Glória. Quem faz caminhada aqui, levanta a mão. Caminhada. E quando você faz caminhada, você não se sente uma pessoa livre? É, você é livre. Você é livre, irmão. Meu Deus. Meu Deus. Caleb perseverou, pastor Paulo. Por isso desfrutou da promessa. Meu Deus. Deus maravilhoso. Você quer desfrutar da promessa? Você tem que perseverar. Amém, aleluia. Tem muitas bênçãos para você. Eu creio. Muitas, mas muitas. Lá perto de casa, eu já contei aqui, ele estava fazendo 300 casas perto da minha casa. E máquina passando para lá, e máquina passando para cá. E eu fui lá para o monte e orei. Falei, Senhor, Aleluia. vamos fazer 300 casas ali. E eu quero uma! Eu quero uma! Aleluia, Jesus. Vai fazer 11 anos que nós estamos morando na casa nova. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Seja determinado, irmão. Aleluia, Espírito Santo. Seja perseverante no Senhor. Aleluia. Eu vi uma vez, não aconteceu nada. Eu vi mais uma vez. Não foi vindo, não vai acontecer. É verdade. Você não lembra de Naamã? Verdade. Eliseu falou para o servo dele falar para Naamã. Fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã foi lá, mergulhou a primeira e nada. Do mesmo jeito, nada aconteceu. E a segunda, e a terceira, nada. Mas da 7ª vez, Amém, aleluia. porque Naamã perseverou. Graças a Deus. Nós temos que perseverar. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Deus. Diminua nós para que o Senhor cresça. Caleb perseverou, por isso como desfrutou da promessa. Em nome de Jesus. Que sigamos o exemplo de Caleb. Aleluia. Siga esse exemplo maravilhoso, irmão. Em nome de Jesus. Sempre quando você estiver triste, meio angustiado, lê lá esse texto na sua casa. Aleluia. Dá uma analisada, uma parada e olha. Fala, nossa, um homem de 85 anos foi desfrutar da promessa. Aleluia, Espírito Santo. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Creio em Deus. Caleb Louvado seja o nome. permaneceu forte no Senhor. Verso 11. É necessário nós encontrarmos força para quando a promessa chegar. Meu Deus. Quando a promessa chegar, você tem que estar forte. É, Jesus.
Cutuca a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela, diz para ela assim: quando a promessa chegar, você tem que estar forte. Aleluia. Alguém da sua casa tem que estar forte. É verdade, Espírito Santo. As bênçãos vão acontecer na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos bisnetos, na vida dos seus parentes, dos seus amigos. Vai acontecer, mas você tem que estar forte. Aleluia. Eita glória. Você tem que estar forte, porque o seu filho vai precisar. Em nome de Jesus. A sua filha vai precisar. Verdade, Espírito Santo. Alguém da sua casa vai precisar. E você tem que estar forte. Diga comigo, eu tenho que estar forte. Faz assim, ó. Eu tenho que estar forte. Ô glória. Aleluia. Diz aí, eu tenho que estar muito forte. Diz aí. Está muito forte. Ô Eu glória. estou sentindo Deus aqui, irmão. É, Senhor. Eita glória. Aleluia, Espírito Santo. É, Deus vivo. Aleluia. Se não tiver forte, toma um todinho para ficar forte. Seja forte, irmão. Fica forte no Senhor. Aleluia, Jesus. Fica forte na graça dele. Fica forte nas promessas dele. É, Deus Aleluia, vivo. Aleluia. Meu Deus. Deus se é poderoso. Lá em casa são 9, irmãos. Deus se é. Eita glória. 5 homens e 4 mulheres. 4 mulheres, 5 homens primeiro, depois veio as 4 mulheres. Deus Santo. E o meu pai e a minha mãe teve que ser muito forte, irmãos. Verdade, Jesus. Muito forte. Para criar todos na honestidade. Para não deixar que os filhos fossem para o mundo. Para não deixar que as coisas mundanas entrassem dentro de casa. Como que o meu pai foi forte. Como que a minha mãe foi forte. Então nós temos que permanecer fortes no Senhor. Aleluia. Faça orar de madrugada. Isso, acordou 2 horas da manhã, vai orar. Acordou 4 horas, vai orar. Acordou 3 horas, que é uma das horas principais que Deus nos acorda, vai orar. Aleluia. É, Jesus. E não reclama não, agradece Ele, porque foi Ele que acordou você para orar. Meu Deus. Esses dias Deus acordou eu 4 horas da manhã. E eu correndo, pastor Paulo, dobrei o joelho. E o Espírito Santo falou para mim assim: não é para você orar. Eu falei, não é? Ele falou, não, eu quero conversar com você. Aleluia. Pastor Paulo, eu comecei a chorar. Porque o Espírito Santo começou a falar comigo como eu estou falando com os irmãos aqui. Começou a ler a Bíblia para mim, pastor Paulo. O Espírito Santo leu a palavra para mim. Aleluia. 4 horas da manhã, irmão. Eita glória. Maravilha. E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo o que eu deveria fazer. Como que eu deveria agir. Aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui. Aleluia. Ele está aqui. É, Aleluia. Eita glória. O Espírito Santo, Ele é mais real do que eu e você. Amém. Aleluia. Deus. Ele é poderoso e Ele está aqui. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Meu Deus. Eita glória. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo guiar os seus passos. Aleluia. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Aleluia. Larga a mão de ser durão. Larga a mão de ser durona. Deixa Ele guiar você. Para de bater no peito e dizer que é eu que faço, que é eu que mando. Não é não. Eita glória. Para de dizer que parte para briga mesmo. Não. Ele não quer ouvir isso não. Fala mesmo. Meu Deus. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é carinhoso. Amém. O Espírito Santo, ele é poderoso. É Deus maravilhoso. E ele está aqui. Eita glória. E ele está pedindo para mim falar para você: não para de orar. Eita Não glória. desista das orações. É Deus. Eita glória. Pai Santo. Eita glória. Eita glória. Aleluia. Eita glória. Deus se é Aleluia. eterno. Aleluia.
Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, Josué. Santo Deus. Josué e Caleb conquista as promessas do Senhor. Meu Deus. Verso 12 e o verso 14. Meu Deus. Aleluia. Teve, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Olha aí, irmãos. O que o Senhor prometeu para você? Pega logo. Aleluia. Naquela época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, olha aí, irmãos, se o Senhor estiver comigo, É Deus. eu os expulsarei de lá, Aleluia. como Ele prometeu. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus. Nós temos que aprender a viver nas promessas de Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Nós temos que aprender a viver nas promessas de Deus. Meu Se Deus prometeu para você, ninguém tem direito de pegar. Ninguém. Pode te expulsar de lá, de cá, para lá, dizer, falar. Se Deus prometeu, é de você. É sua. Aleluia, Jesus. É minha. Verdade, Deus. É minha as promessas do Senhor. E você tem que bater no peito e dizer que as promessas do Senhor é para você. E as promessas dele são boas, irmãos. Ei, as promessas dele é maravilhosa. Verdade, Deus. Você não lembra de Paulo? Paulo estava com uma carta, irmão, autorizada para ir matar os cristãos. Daqui a pouco o Senhor barreirou ele. Ele ficou alguns dias em jejum e também seco. Mas depois Deus mandou ungir de lá. E ungido foi. Daquele momento em diante ali, as coisas mudaram. Graças a Deus. As coisas mudaram. Paulo foi um instrumento de Deus. Aleluia. Um instrumento ganhador de almas. E vai para lá e vem para cá. E a cobra morde, nada acontece. E corre para lá e desce no cesto. E vai para o outro lado. Mas as promessas estavam dentro dele. Diga comigo assim: as promessas de Deus. As promessas Estão estão dentro de mim. dentro de mim. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Eita glória. As promessas de Deus têm que estar dentro de você. É verdade. Glória a Deus. Ô glória! Eu creio, Deus. Eita glória. Essa história nos ensina a importância da fé, pastor Paulo. É dar confiança em Deus. Ô glória! Assim como Caleb, devemos confiar na promessa de Deus e agir com coragem. Diga comigo: coragem. Coragem. E determinação. Determinação. Aleluia. Glória a O Deus. pastor Paulo teve coragem Verdade, Deus. de pegar esse terreno aqui. É, Deus. Quem sabe alguém já tinha até falado: não vai dar não vai conseguir. Verdade. Mas o pastor Paulo teve muita coragem Aleluia, graças a Deus. de passar uma máquina, inchadão pra lá, inchada pra cá, e pega o tijolo, e pega a lajota, e faz massa, e vai lá, e concreta, e bota a laje, e começa a flutuar. Aleluia. É, Jeová. Eita glória. Deus poderoso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se as promessas de Deus estiver dentro de você, não tem para ninguém, irmão. Não tem Pra ninguém, irmão. Aleluia, eu creio, Deus. Isso. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Glória ao teu nome. Aleluia. Mesmo diante da dificuldade e Verdade. desafios da Verdade. vida, devemos acreditar que Deus é fiel e cumpre as suas promessas, e que Ele está conosco Meu em Deus. todas as circunstâncias. Amém. Glória a Deus. Todas as circunstâncias. Graças a Deus. Todas as circunstâncias. Graças a Eu estou triste, Deus está comigo. Aleluia. Eu estou feliz, alegre, Deus está comigo. Meu Deus. Eu estou só com arroz e feijão, Deus está comigo.
Aquele bifão da vida aí. Deus está comigo! Deus está comigo! Meu Deus. Aleluia. Deus está comigo. Deus da nossa vida. É santo, Jesus. Deus está comigo. Glória a Graças a Deus. Deus. Aleluia. És o Deus Quem impossível. gosta de servir o próximo aí, levanta a mão. Meu Deus. Deus poderoso, Jesus. Aprenda a servir o próximo de coração. Amém. Deus. Como se você estivesse fazendo uma caridade. É, Jesus. E sendo assim, o Senhor vai retribuir para você Meu Deus. triplicadamente. Glória ao teu nome, Deus Jesus. da glória. Sentiu de dar uma cesta básica para alguém? Vai lá e compra. Aleluia. E leva lá. Aleluia. Vai lá, entra lá, leva, faz uma oração, toma um café e agradece a Deus. Que as bênçãos vão vir multiplicadas para você depois. Aprenda a servir. Aleluia. E você também será servido. Em nome de Jesus. Aleluia. É, Deus. Deus. Aleluia. Quantas vezes eu não servi a água para os meus pastores? Quantas? E hoje tem alguém que serve água para mim. Graças a Deus. Aleluia. Eita Deus da glória. nossa vida. Passa a servir. Ajuda a cuidar da casa do Senhor. Varrer, limpar, Aleluia. cuidar, Meu Deus. ficar lá na porta, anotar os visitantes. Isso é maravilhoso, irmão. Verdade, Deus. Isso é tremendo. O irmão veio aqui, apresentou. Aleluia. Deus gosta tanto disso, irmão. Verdade, Jesus. Gosta tanto disso. Aleluia. Aprenda a servir o Senhor. Glória a Deus. Bendito teu nome. Quem aprendeu um pouquinho essa noite que diz amém? Amém. Aleluia. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. Ele deu Hebrão por herança. Olha que legal, pastor Paulo. Por isso, até hoje, Hebrão permanece aos descendentes de Caleb. Que legal. Aleluia, Jesus. Filho do Quezedeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Aleluia. Aleluia. o Deus de Israel. Glória a Hebrão Deus. era chamada Kiriat Arba, É. em homenagem a Arba, o maior Meu dos Deus. Enaquins. Olha que legal, gente. É, Jesus. Deus, ele é poderoso, irmão. Aleluia. Ele dá bênção para você. E ele sabe que a bênção vai alcançar a sua filha, o seu filho, É. o seu genro, os seus netos. Olha que legal, Verdade, gente. Deus. Deus. Aleluia. Mas só que nós temos que permanecer integralmente fiel. Aleluia. Vai vir tentação, vai vir, mas você permanece fiel. Vai vir perturbação maligna, vai vir, mas você tem que permanecer fiel. Graças. Vai vir vontade de desistir, vai vir vontade de desistir, mas você tem que permanecer fiel. Aleluia, Jesus. Glória a Vai vir Deus. calúnia contra você, vai vir calúnia contra você, mas você tem que permanecer. Aleluia. Glória a Deus. Você não lembra de José? José recebeu 2 sonhos como promessa. Meu Deus. Os irmãos dele se revoltaram contra ele, venderam ele e venderam de novo. Ele vai parar na casa de Potifar e calúnia contra ele, e vai parar na cadeia e vai parar na masmorra. Mas a promessa estava dentro dele. Glória a Deus. O propósito de Deus já estava dentro dele. Aleluia, Jesus. E Aleluia. chegou ao governador, Glória a saiu Deus. da masmorra Maravilhoso. e virou governador do Egito. Meu Deus. Estou Aleluia. sentindo Deus aqui nesse lugar. Graças a Deus. Aleluia. Nós temos que permanecer fiel. Deus da nossa vida. O meu pai permaneceu fiel e as promessas estendeu aos filhos Graças a dele. Deus. Aleluia. Estendeu às noras. Agora está se estendendo aos netos. E quem sabe no futuro os bisnetos. E Deus vai fazendo isso conosco também. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Deus. Da glória. Aleluia, 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 aleluia. Toda honra, toda glória. Vamos colocar de pé. Deus. Gostaria de convidar a minha esposa para cantar um hino comigo. Aleluia. Nós vamos cantar um hino renova.